Bom, vamos por exemplo aqui, pessoal. Ó, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, mas a gente vai ter o seguinte. Você tem uma circunferência de centro 0,2 e raio 2, e você tem outra circunferência de centro 1,0 e raio 1. E você quer saber se elas têm interseção. Então, o que você vai fazer? Você vai estar montando aí, né, um sistema com as duas equações. A equação da primeira circunferência é x menos 0 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a R1 ao quadrado. E a equação da segunda circunferência é x menos 1 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, né? Vai acabar sendo y ao quadrado. Isso aqui vai ser 1 ao quadrado. Aí agora a gente precisa resolver esse sistema aí. Legal? Bom, resolvendo esse sistema, pessoal, ó. Vou resolver aqui com vocês. Tô com a resolução pronta. Vou deixar aqui. Ó, a equação de cima é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a 4. E embaixo a gente tem x ao quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado igual a 1. Aí eu vou pegar a equação de cima e vou subtrair a equação de baixo, porque o x ao quadrado vai cortar e o y ao quadrado também. Tá? Só lembrando aqui, né, que esse 4 corta com esse. Pô, mas nem o pincel pega, cara. E esse 1 corta com esse. Aí quando você subtrair uma da outra, você vai chegar à conclusão de que menos 4y mais 2x é igual a 0. Ou seja, x é igual a 2y. E agora que você descobriu que o x é o dobro do y, você joga aqui ou aqui. Tá? Pode jogar na equação que você preferir. Eu vou jogar na equação de cima. Então, eu vou ter aqui que 2y ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 4. Legal? Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Como vocês podem ver, 4y ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a 4. Ó, 5y ao quadrado é igual a 4y. Então, ou o nosso y aqui vai valer 0, ou o nosso y aqui vai valer 4/5. Resolvendo essa equação de segundo grau. Então, você tem aqui a ordenada da primeira interseção e a ordenada da segunda. O x de cada uma vai ser o dobro, né? Então, se você desenhar aqui as suas duas circunferências, uma vai ter centro 0,2 e raio 2. E a outra vai ter centro 1,0 e raio 1. Show? Então, esse ponto de interseção aqui ele é o ponto 0,0, que a gente descobriu através do sistema. E esse outro ponto de interseção aqui, meu amigo, ele é o ponto 8/5, 4/5. Tá? Esse ponto, ele tem que ser solução das duas circunferências, tá? Se você pegar 0, 0 e jogar aqui e aqui, dá certo no sistema. E se você pegar isso aqui e jogar aqui, dá certo também. Porque esses dois pontos, eles têm que pertencer às duas circunferências. Não tem como ter um terceiro ponto aqui, tá? Não tem. Muito bem. O que mais que a gente tem para falar aqui? Ó, galera, agora você, por um acaso, descobre que as suas circunferências elas são
elas não têm interseção. Vamos falar aqui agora de posição relativa, tá? As suas circunferências, elas não têm interseção. Vamos supor que elas sejam assim. Esse aqui vai ser o primeiro caso. E esse aqui vai ser o segundo caso. Nesses dois exemplos aqui, quando você tenta resolver o seu sistema de interseção, você vai caçar a interseção das duas circunferências. Daí dá que a solução é vazio. Então não tem interseção. Então ou elas são exteriores ou elas são interiores. Tá? Como que você faz para descobrir se elas são exteriores ou interiores? Você já sabe que não tem interseção, tá bom? Você já sabe disso porque o seu sistema não teve solução. Resta descobrir se elas são exteriores ou interiores. O que você pode fazer, cara? Você pode calcular aqui, né, a distância entre os centros. Se essa distância for maior que a soma dos raios, ó, um raio está aqui, o outro raio está aqui, então essa distância com certeza é maior que a soma dos raios. Tu calcula a distância entre os dois centros. Se for maior que a soma dos raios, né, que você tem, significa que elas são exteriores. Beleza? Agora, se essa distância ela for menor do que a diferença dos raios, né? Então você tem aqui o raio 1 e você tem aqui o raio 2. Então, se a distância entre os centros for menor, né? Eu vou colocar aqui em módulo, pessoal. Porque não faz diferença qual circunferência que tem o maior raio. Você pega o maior e tira o menor. Beleza? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo numérico disso aqui, porque acho mais fácil de explicar. Mas, ó, vamos supor aqui que você tem essa circunferência de raio 10 e essa outra circunferência aqui de raio 5. Tá bom? Daí... Vamos pegar aqui o limite, né? O centro da circunferência, 2, ele está exatamente na circunferência... Não, a gente está falando de interior, né? Melhor. Oh, meu Deus, deixa eu fazer outro desenho aqui. Ó, galera. O limite é esse aqui, ó. Né? Você tem aqui o seu raio 1 e você tem aqui o seu raio 2. Nessa condição limite, ó, a distância entre esses dois centros é o R1 menos o R2. Tá? Se a distância ela é igual ao R1 menos o R2, elas são tangentes. Agora, se não é igual e é menor, significa que essa pequenininha está um pouquinho para dentro. Então, com certeza, ela está interior à grandona. Mas eu vou deixar em módulo porque depende de quem que você chama de 1 e 2. Tá? Então, não deu interseção. Calcular a distância entre os centros, você vai ter a posição relativa. Se é interior ou se é exterior. Legal? Agora você fez lá o seu sistema e deu uma solução.
Ai, droga. Bati na câmera. Só deixa eu arrumar a câmera aqui. Mas aqui, pessoal, ó. Solução vazio, tá? Agora, ainda falando sobre posição relativa. Só que agora, o que aconteceu? Você foi lá resolver o seu sistema e deu uma solução. Se deu uma solução, as suas circunferências elas são tangentes. Mas você pode ter tangente exterior e você pode ter também tangente interior. Tangente exterior, tangente interior. Para ser tangente exterior, a distância entre os centros tem que ser a soma dos raios, R1 mais R2. Para ser tangente interior, a distância entre os centros tem que ser a diferença dos raios. Vou colocar em módulo, porque queremos o valor positivo aí da distância. Show? Deu duas interseções. Duas soluções, então, para o sistema. Se deu duas soluções, elas vão ser, então, aí secantes. Tá? E a distância entre os centros, ó, se for maior que a soma, pessoal, vira exterior, né? Então tem que ser menor que a soma. E se for menor que isso, é interior. Então tem que ser no mínimo isso. Tá? Se você pegar uma distância um pouquinho menor que essa, ela descola. E aí ela cai aqui dentro e não é mais secante. Ela é interior e não tem mais interseção. Deu para entender? Então, essas daí são as posições relativas que duas circunferências podem ter uma com a outra. Ah, professor, e se elas forem as chamadas concêntricas? Concêntricas, pessoal, cai nesse caso aqui, tá? Concêntricas. Que são circunferências que têm o mesmo centro, né? Você tem uma circunferência aqui e outra aqui. Elas são interiores, não tem interseção, tá? Porque essa distância aqui ela pode ser no mínimo zero, né? Quando valer zero a distância entre os centros, significa que um centro está no mesmo lugar que o outro e, portanto, elas são concêntricas. Beleza? Isso que significa concêntricas. Tá? E se o seu sistema der infinitas soluções, significa que as suas duas circunferências são iguais. Tá? Vou colocar aqui como OBS, infinitas soluções, é que você vai ter uma circunferência em cima da outra. Tá? Aí elas são iguais. Mas esquece esse caso, ou vai ter uma solução, ou duas, ou nenhuma. Beleza? Mas vou deixar isso aqui como observação, porque, né? Vai que. Muito bem. E com isso, pessoal, a gente fecha toda a teoria sobre circunferências, tá? Tudo que a gente precisa saber de circunferências em geometria analítica tá aqui, né? Nesses vídeos. Ufa, muita coisa, né? Muita coisa. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Ó, o capítulo 6 do livro do IESE, ele traz... Deixa eu mostrar para vocês. Ele traz para vocês aí 10 problemas. Tá? Vem aqui comigo. Ó. Então, tudo que eu tinha para falar, né, de circunferência tá aqui, ó. Ó, capítulo 5, tá? Equação reduzida, equação normal, reconhecimento. Se vocês precisarem de um aprofundamento, pode ler. Ponto e circunferência.
reta e circunferência, duas circunferências, né? Tudo que eu falei tá aqui. E aí a gente tem aqui, então, o capítulo 6. O capítulo 6, ele trata sobre problemas sobre circunferência, né? E aí ele tem esses 10 problemas. Esses problemas, pessoal, eles são muito repetitivos, tá? Eu vou escolher alguns deles aqui para fazer, mas os outros seguem tudo a mesma lógica. Daí, se vocês quiserem ver todos, ele traz aqui 10 tipos de problemas com solução e exemplo, tá? E aí vocês podem pegar isso aqui para dar uma olhada, tá? Só que assim, a linha de raciocínio que você tem que ter é a mesma para todos os problemas. Ah, eu quero uma interseção, então tem que montar um sistema, né? Beleza? Então eu vou escolher aqui alguns problemas, vou estar gravando aqui no próximo vídeo, tá bom? E vai ser aí então a parte prática desse capítulo sobre circunferências.